perguntou, que é interessante, por que elas voltam? Minha mãe operou 5 vezes e a perna dela está com muita varize. Me preocupei e fui ao médico solicitar um Doppler. Aí ela falou que tá, graças a Deus está tudo bem, mas esteticamente está muito feio. Olhando, ninguém diz que já operou. A cirurgia tradicional, como eu falei, ela, ao meu ver, ela vai ser aos poucos descartada, porque, como eu falei, ainda se usa muito porque é um método que o convênio cobre ou que o SUS realiza, mas a tendência, conforme a medicina evolui, é que ela vai acabar sendo abandonada com o tempo. A mesma cirurgia que se fazia há 30 anos atrás, ela é praticamente a mesma que se faz hoje. Os métodos não evoluíram tanto, os materiais não evoluíram tanto. Então, às vezes, uma cirurgia que a nossa avó fez é a mesma que vai ser realizada hoje. Então, os métodos evoluíram para os tratamentos não cirúrgicos, mas a cirurgia em si, ela evoluiu muito pouco. Então, a cirurgia, ela é um método muito traumático, né? Ela vai ter mais riscos de efeitos colaterais, por ser mais agressiva, ela vai poder ter comprometimento de artérias, comprometimento de nervos, como foi o caso aí dessa moça. E elas voltam. Como eu falei, tem a questão da própria cirurgia. A cirurgia, ela é muito macroscópica. Ela só vai conseguir tirar aquilo que o médico estiver vendo na hora. E na hora que você deita na maca, uma parte daquilo também desaparece. Então, sempre na cirurgia, sempre vai precisar complementar depois. A cirurgia pura, ela não resolve praticamente, ela não resolve, eu diria que a grande parte dos vasos, entendeu? Então, sempre vai precisar complementar depois. Então, tem uma questão do porquê voltar. Às vezes, porque a cirurgia ela não foi complementada depois, ou não retirou os grandes vasos, aqueles mais importantes, e também porque é como um tratamento de dentes ou um óculos. É uma coisa que quem tem a tendência, ela é uma tendência genética. Então, a pessoa ela vai, infelizmente, não é porque eu faço isso da minha vida que eu gostaria que todo mundo tem que tratar para sempre mesmo, não. Mas é uma coisa que a pessoa que tem a tendência genética, como eu falei, o futuro da medicina é por aí, mas a gente ainda não sabe hoje como interferir na questão genética. Então, a pessoa sempre vai precisar fazer pequenas manutenções de tempos em tempos. Então, os vasos tratados, eles não devem voltar. Outros vasos, se for feito realmente um tratamento completo, por exemplo, no consultório, a gente tem aparelhos que a gente consegue identificar vasos que não são visíveis a olho nu, coisa que na cirurgia você só consegue retirar o que a gente está vendo. Então, a gente tenta eliminar a maioria absoluta, cerca de 90% dos vasos visíveis e não visíveis, entendeu? Então, Assim, Felipe, olha só, pelo que eu entendi, na verdade, não é que volte a varize. A varize que aparece depois é porque ela estava escondida. Não voltou. O que foi retirado não volta, foi o que você falou, né? Então, o que se você aparece retira depois é o que ficou escondido que cirurgicamente, não tem o mais médico jeito. não viu. E quando você trata, aquelas veias não devem voltar mais. Se for realmente um tratamento adequado, outros vasos vão ter que adoecer, se dilatarem, até se tornar visíveis e demandar um novo tratamento. Então, o tratamento completo, como a gente fala, a vida sem varizes, que eu falo lá no Instagram, ela é parte de um tratamento bem completo, eliminando a maioria absoluta dos vasos visíveis e não visíveis, tratando a causa, e com pequenas manutenções de tempos em tempos, aquilo nunca mais se alastrar ao ponto de incomodar a pessoa. Então, às vezes, uma pessoa também, por desconhecimento, assim, no sentido de, por não ter sido bem orientada, ela faz uma cirurgia, não faz aquele complemento da cirurgia e acha que resolveu. E aí, 10 anos, muitos anos depois, ela tem novos vasos avançados também, porque o problema genético está lá sempre, né?